Pessoal, boa noite. Imensamente feliz de estar aqui, uma honra poder participar de um evento como esse, poder voltar aqui à FAG para falar dos temas que eu tenho visto sobre inovação, sobre tecnologia, enfim, megas tendências. Confesso que hoje eu consigo entender plenamente a dor de um músico, porque o músico, quando ele tem que entrar no palco, ele tem que fazer uma seleção muito cuidadosa do seu setlist. A dor de um músico é deixar de fora algumas músicas que ele compôs com tanto carinho. E o desafio que o TED nos traz é selecionar esses temas e causar esse impacto em menos de 18 minutos. Então nós temos que selecionar com muito carinho o que nós vamos falar nesse tempo, porque o propósito massivo do TED é fazer o quê? Espalhar ideias que vão transformar o mundo, poder tocar as pessoas para que essas pessoas possam sair daqui e serem protagonistas dessa mudança que nós queremos ver no mundo. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando algumas dessas ideias. Bom, a pergunta que eu coloco no começo é o seguinte: qual vai ser o nosso papel enquanto pessoas e como profissionais em um mundo que é exponencial? Por que eu coloco essa pergunta? A tecnologia tem evoluído num ritmo exponencial, absolutamente geométrico. E o nosso hardware não evolui nessa velocidade, o nosso mindset não evolui nessa velocidade. Então nós temos visto uma transformação tecnológica como nunca aconteceu. A conexão de dispositivos, o IoT, o Big Data, nós temos visto inúmeras tecnologias que surgem e a pergunta que fica começa a surgir um certo receio nas pessoas e a pergunta é: qual vai ser o nosso papel em um mundo que evolui numa velocidade que é absolutamente exponencial? Então essa é a pergunta que eu coloco para a nossa conversa aqui ao longo desses 18 minutos. A mudança que o mundo passa hoje, ele é de base tecnológica, essa mudança é de base tecnológica, e a tecnologia ela era desconectada em grande medida até 96 a 98, quando nós temos o boom da internet no mundo. Então as máquinas já evoluíram de forma exponencial, mas elas ainda não se falavam. Com o boom da internet, a integração da tecnologia se tornou transversal. Então a tecnologia começa a impactar todos os negócios, tanto que eu falo muito que não existe hoje mais empresa que não seja de TI. Todas as empresas têm, em alguma medida, a TI no seu centro. Se você tirar os sistemas e a tecnologia das empresas hoje, elas simplesmente param. Então a transformação é de base tecnológica e com essa mudança da tecnologia nós criamos novos modelos de negócio, novas formas de criar e distribuir valor e fazer as transações. E por fim nós temos um impacto cada vez maior nas empresas e nas pessoas. Só que normalmente nós conseguimos notar esse impacto justamente no fim dessa cadeia. Por isso que é tão importante discutir tecnologia no começo e entender que ela é de base tecnológica, mas no fim ela nos impacta diariamente. A mudança quando chega, via de regra, nós somos céticos. O ser humano tem uma certa resistência a acreditar que a mudança é tão veloz, mas isso sempre aconteceu. O exemplo que eu trago aqui é de um palestrante chamado Tony Seba, que ele fala o seguinte: mostrando essa foto de Nova York, 1900, na Quinta Avenida, nós vemos um evento muito curioso. Nessa foto da Quinta Avenida, nós temos todo esse desfile de carroças e no centro dessa foto nós temos um carro. Então, é um dos primeiros registros de uma pessoa entrando na Quinta Avenida de Nova York com um carro. E nesse momento as pessoas foram questionadas se essa era uma tendência que veio para ficar. E naturalmente as pessoas responderam: nós acreditamos que não. Essa é uma tendência, vai ser muito caro, não é confiável e não sabemos se isso vai se proliferar. E quando nós olhamos a mesma Quinta Avenida em Nova York, 13 anos depois, nós encontramos o seguinte cenário: todas as pessoas andando de carro, e o curioso dessa foto tem apenas uma pessoa andando em carroça. Então o que a tecnologia causa? Aquilo que é extravagante, aquilo que é muito estranho num momento, logo depois é aceito por toda a população. E essa mudança tem acontecido, acontecia em décadas, e hoje ela acontece em semanas, para não se falar de dias. Então esse é um componente muito importante. Quando falamos em mudança, eu estou trazendo para vocês aqui uma imagem da impressora 3D há 8 anos atrás. Era uma curiosidade. Há 8 anos atrás, essa notícia publicada aqui no Brasil falando o seguinte: chega uma das primeiras impressoras 3D. $30 mil para prototipagem, e a imagem que fica na nossa cabeça, e que é isso, que é algo que vai demorar muito, que vai demorar décadas para isso acontecer. E aí nós avançamos no tempo, meros 8 anos, e nos deparamos com isso. Que se você tomou um avião no último ano, em 2016, seja um avião da Boeing ou do Airbus, 12 peças da turbina já são feitas com impressora 3D. Então é esse ritmo de mudança que eu digo. Você sai de um protótipo de algo que parece algo para cientistas e algo muito voltado para a academia, e logo depois isso está impactando a sociedade inteira. Então imagina, 2016, partes das peças de avião feitas com impressora 3D. Isso muda toda a cadeia logística, muda a forma como nós fazemos negócio. E aí nós começamos a ver o seguinte, pessoal, que em 2006, esse era o maior supercomputador do mundo, a maior capacidade computacional que apenas o governo americano tinha acesso, 2006. E nós chegamos em 2016 e essa mesma capacidade computacional está na placa de vídeo que vai dentro do nosso computador. Qual que é o movimento
que começa a acontecer que é muito relevante aqui. Ou seja, aquilo que uma superpotência detinha, 10 anos depois os indivíduos têm. Nós estamos vivendo na era mais incrível para quem quer inovar, para quem quer empreender, para quem quer fazer isso. Nunca foi tão barato ser dono do seu destino. Nunca foi tão democrático e tão acessível poder mudar o mundo. Então a tecnologia tem essa componente de democratização que eu acho simplesmente fascinante. Estamos na época onde nós temos mais capacidade justamente de mudar a nossa realidade. E aí eu queria mostrar para vocês o que aconteceu nos últimos 2 anos. O gráfico aqui vai mostrar o seguinte: empresas que chegaram a 1 bilhão num curto espaço de tempo. E aí nós temos em 2009 um caso, 2010 vocês vão ver 3 casos, por volta de 3 casos. Eu chamo a atenção para o que aconteceu nos últimos 2 anos. Por favor, acompanhe. O ritmo exponencial de aumento de empresas, de startups, de soluções de base tecnológica que mudam o mundo. Tudo isso aqui aconteceu só nos últimos 2 anos. Então, o exemplo que eu queria contar, para contextualizar o ritmo de mudança, mas principalmente qual vai ser o nosso papel, através de algumas histórias que eu passei nos últimos tempos. Hoje, eu viajo o Brasil, viajo o mundo o tempo inteiro. Só em 2016 eu passei por mais de 300 cidades discutindo esses temas de inovação e tecnologia. Eu queria compartilhar algumas histórias com vocês. A primeira história é a seguinte. Quando eu estava numa conferência no Chile no ano passado, eu ouvi falar sobre mapeamento do genoma humano, que em 2003, pela primeira vez, uma pessoa teve o seu genoma mapeado. E qual é o impacto disso? Lá tem basicamente toda a sua constituição física. Tem a propensão a você desenvolver determinados tipos de doença ao longo da vida. E em 2003, o mapeamento genético custava mais do que 3 bilhões de dólares. Uma coisa absolutamente inacessível. E nessa oportunidade, em abril do ano passado, o palestrante expôs o seguinte: e se eu te contar que isso caminha para 1 milhão de dólares? E todo mundo ficou muito impressionado com aquilo. E ele falou o seguinte: se eu te contar que isso poderia custar 10 mil dólares, você saber o que vai acontecer com a sua saúde ao longo do tempo. E todo mundo ficou maravilhado. E aí ele falou o seguinte: e se eu te contar agora que existe uma startup chamada 23andMe dos Estados Unidos que faz esse teste por 200 dólares? Por 200 dólares, algo que custava 3 bilhões de dólares. Eu fiquei intrigado com aquilo. Ele falou que isso era feito nos Estados Unidos, eu estava indo para lá algumas semanas depois. Na hora, eu pego o celular para me inscrever para fazer esse teste. E não era 200 dólares, tinha recém caído para 150. Quando eu chego nos Estados Unidos, o site me recomenda para que eu digitasse o zip code, o CEP de onde eu estava, e para que eu me dirigisse até uma farmácia. Eu me senti enganado. Eu falei: o que eu estou indo fazer numa farmácia? Estamos falando aqui do genoma, devo ter caído numa pegadinha. Quando eu chego na farmácia, onde normalmente você compra uma aspirina, enfim, um remédio para dor de cabeça, eu cheguei me sentindo um bobo e pedi na farmácia: oi, eu vim fazer meu mapeamento genético. Parece uma cena dos Jetsons isso. E a moça prontamente me entregou essa caixinha. Uma caixinha desse tamanho, onde dentro tinha algo parecido com um tubo de ensaio, e falava o seguinte: deposite sua saliva até essa marca e envie pelos correios. Eu falei: pronto, agora sim eu fui enganado. Agora eu estou convicto que eu fui enganado. E aí, 3 horas depois eu recebo um SMS dizendo o seguinte: o seu material genético, Arthur, está a caminho da Carolina do Norte. Em 4 semanas você vai receber 100% do resultado do seu mapeamento. 2 semanas depois eu estou em Curitiba, passeando pelo shopping, e eu recebo um e-mail que diz o seguinte: Arthur, já mapeamos 50% do seu genoma e provavelmente nesse momento você está usando óculos. Você sente um medo, um pavor daquilo, você olha se tem alguma câmera te filmando, mas é muito óbvio, porque o astigmatismo e a miopia são características de descendência genética. 2 semanas depois eu recebo 100% do teste. E o que tem no teste? Que, por exemplo, eu tenho 840% de chance de desenvolver câncer de pulmão, mais do que a população. Agora, isso está atrelado a um gatilho de tabagismo. Onde é que eu quero chegar, pessoal? O ritmo da velocidade da transformação. Os nossos avós morreram de doenças que eles não sabiam o que eram. Os nossos pais, eventualmente, morrem ou morreram de doenças que eles sabiam o que era, mas não tinham como tratar. Nós estamos vivendo um mundo que a tecnologia é tão poderosa que nós vamos ver com anos de antecedência a doença chegando e poder ser proativo em relação a isso. Então, esse é um mundo radicalmente diferente. Eu acreditei no teste, eu tomo muito café, quando eu recebi que no teste eu tinha o quê? Uma predisposição genética a ser viciado em café. Então eu falei: esse teste é sério, isso funciona. Então, é um mundo incrível, só que é um mundo, uma segunda história que eu queria compartilhar é o seguinte: a mudança é tão veloz que mesmo pessoas que não têm tanta idade como eu, você já começa a se dar conta do seguinte: a tecnologia só é tecnologia para quem nasceu antes dela. O ano passado, eu também estive no Museu da História da Computação, lá em São Francisco, em Sunnyvale, na verdade,
que começa com as calculadoras da Idade Média, começa com instrumentos muito precários de computação, cartões perfurados, enfim, na década de 50 e 60. E aí, pessoal, esse museu tem 20 sessões. E eu, no alto dos meus 31 anos, sabendo que o museu tem 20 sessões, a partir da 8ª sessão, eu começo a me deparar com os objetos que eu usei. Na 8ª sessão, eu encontro um disquete. E eu encontro crianças pasmas olhando para aquele objeto e falando, o que é isso? 2 crianças do meu lado tirando o celular para tirar uma foto do disquete. Eu dei um passo para trás para que elas não soubessem que eu sabia o que era aquilo, senão elas iam achar que eu era um fóssil, um dinossauro. E nesse momento eu me dei conta do porquê ela estava tirando a foto. Por um motivo muito simples. Ela, quando nós clicamos, por exemplo, no salvar num software de edição de texto, nós sabemos que aquilo é um disquete. Para ela estava descobrindo aquilo naquele momento. Então aquilo só faz sentido, perceba, eu com 31 anos descobrindo que parte do mundo que eu usei está agora exposto no museu. É essa velocidade de transformação que nós estamos vivendo. E o segundo motivo pela qual ela estava tirando a foto, porque tudo aquilo era uma grande novidade. E a segunda coisa que me chamou a atenção é o seguinte, que faltavam ainda 12 sessões para o museu acabar. Então eu estava só na 8ª sessão. E aí, pessoal, quando eu falo de tecnologia, eu coloquei essa foto pelo seguinte, as pessoas perguntam, então Arthur, tudo está na tecnologia? Não, aqui eu começo a segunda parte da minha exposição, que é, muito pelo contrário. O Silvio Meira, que é um grande pernambucano que discute sistemas de inovação, perguntaram a ele, Silvio, a tecnologia é o bicho-papão disso tudo? E ele fez uma das mais brilhantes reflexões que eu já vi, que ele falou o seguinte, olha só, se você vai a um restaurante e o chefe faz um prato fantástico naquela noite, usando uma faca super afiada, ou alguém usa uma faca super afiada para cometer um crime, em nenhum dos 2 casos, seja a preparação do prato com brilhantismo ou o crime, em nenhum dos 2 casos, isso foi não foi causado pela faca, mas sim por uma pessoa. Então a tecnologia, não esqueçam, ela é mera ferramenta nesse contexto todo. Ela instiga, ela fascina, mas no final do dia ela é ferramenta. Nós temos que discutir quem está por trás dela e qual é o uso que nós fazemos dela. A tecnologia exponencial possibilita mundos incríveis, mas depende como que nós vamos fazer isso. O que nos leva ao próximo ponto. A tecnologia pode potencializar a nossa ação, pode nos fazer muito mais. Nós podemos fazer muito mais com a tecnologia, ou ela pode ser uma grande distração. Ela pode nos levar à ação, ou nós podemos passar horas mergulhados em redes sociais, perdendo o nosso dia. Então depende muito do nosso enfoque. E aí eu queria contar mais uma história, que a tecnologia ela tem que ser encarada com perspectiva. Por exemplo, tem pessoas se lamentando sobre a chegada do Uber, de outras tecnologias. Eu queria contar uma história que eu passei em São Paulo ano passado. Saindo de uma reunião, perto das Nações Unidas, no escritório de uma empresa de tecnologia, eu e um empresário de TI, chamamos um Uber. E no meio do caminho, nós começamos a discutir sobre os resultados da reunião. A reunião tinha sido muito proveitosa e nós falávamos, nossa, nós vamos integrar essa ferramenta com Big Data, vai ser um grande projeto. E nesse momento, o motorista do Uber começa a discutir sobre Big Data com a gente. E ele começa a falar, olha só, eu acho que faz sentido se vocês me permitem. Vocês estão falando de tal plataforma, usar tal ferramenta. E tudo que ele falava fazia sentido, dentro do Uber. E nós ficamos assim, caramba, quem é essa pessoa? Tudo fazia sentido. E ele vira pra gente, muitos enxergam o Uber como uma mera alternativa. Nesse momento, ele vira pra gente, entrega o cartão e fala o seguinte, senhores, isso aqui na verdade é o meu escritório. Eu tenho a chance de ficar perto de empresas de tecnologia, encontrar pessoas como você e, na verdade, eu sou um agente de marketing que entende de Big Data. Isso aqui é o meu escritório para poder ter acesso a pessoas como vocês. Então veja que a perspectiva de como nós usamos a tecnologia para criar oportunidades. Eu fiquei absolutamente pasmo com aquilo. Muitos criticando, enfim, e essa pessoa criando essa história absolutamente única. E aí eu queria chegar na história de que, além da perspectiva e além de encarar a ferramenta, a tecnologia como ferramenta, a terceira história que eu queria compartilhar que foi incrível foi o seguinte, aprender sobre maturidade e paixão por aprender. Isso daqui, a tecnologia vai provocar isso, que as pessoas têm uma capacidade de se reinventar e aprender o tempo inteiro. Há pouco mais de um ano atrás, fui convidado para dar um treinamento em Ji-Paraná. Eu nunca tinha ido até lá. E essa história me marcou profundamente. Uma das coisas que mais me marcou, como as pessoas que vão assumir esse protagonismo e ter paixão por aprender, essas pessoas vão se dar bem num mundo muito tecnológico. A situação que eu vivi foi a seguinte, é extremamente difícil chegar até Ji-Paraná, eu tomei um voo até Campinas, depois eu fui para Cuiabá, depois eu fui para Porto Velho, e o último trecho até Ji-Paraná tinham me falado que era só um pulinho. De fato o ônibus pula pra caramba. Então pulou muito até chegar em Ji-Paraná.
Estava muito cansado, refletindo sobre aquele treinamento, e naquela sala, como sempre, tinham pessoas mais motivadas e menos motivadas. E a pessoa mais motivada da sala se chamava Marcos. Durante 2 dias participando ativamente, entregando suor o tempo inteiro e querendo aprender. Ao final do 2º dia ele fala o seguinte: Arthur, eu gostaria de jantar contigo para aprender mais. E ele não chegou na janta. Uma outra pessoa foi me buscar até o hotel. E eu perguntei o porquê. Essa pessoa me falou: Marcos teve um pequeno problema familiar, não era um pequeno problema. Eu falei: mas que problema foi esse? Na verdade é um grande problema, que ele vai se atrasar. E eventualmente o Marcos chegou na janta. E aí eu fiquei sabendo que o que tinha acontecido era o seguinte: isso era uma terça-feira, o filho dele tinha resolvido tirar a própria vida dias atrás. E o Marcos, eu falei: meu Deus, o que essa pessoa estava fazendo no treinamento e estava fazendo na janta? E o Marcos chega até lá, na janta, eu fiquei chocado. Eu falei: Marcos, você está bem? Será que ele não está negando esse luto? E ele falou o seguinte: Arthur, claro que eu não estou bem. Mas eu estou aprendendo a lidar com o fato de que meu filho não queria mais estar nessa dimensão. Então eu estou lidando com o fato de eu querer ele aqui comigo. Eu estou aprendendo com relação a isso. Eu falei: e o que você estava fazendo no treinamento se você tinha todas as desculpas do mundo para não estar lá? Ele falou: então, além de me ajudar a estar nessa sala de aula, me esforçando e aprendendo, eu nunca perdi na minha vida uma chance de aprender mais. Por que eu gosto de compartilhar essa história do Marcos? Foi um dos maiores aprendizados da minha vida nos últimos tempos, e naquela sala tinham outras pessoas que não estavam aproveitando tanto assim a oportunidade. Então, o que a tecnologia nos traz? Uma chance única, inigualável de transformar o mundo, mas no final do dia depende da nossa capacidade de adaptação, da nossa capacidade de querer aprender, de querer fazer isso no mundo. Então, pessoal, a provocação que eu faço é o seguinte: será que são as máquinas que estão tomando o nosso espaço? Eu acho que é exatamente o caminho. É exatamente o contrário. As máquinas estão nos libertando para fazer coisas cada vez mais criativas, mais inteligentes. Mas nós teremos múltiplas carreiras, nós teremos que estudar e aprender cada vez mais, como nunca estudamos. As máquinas não estão tomando espaço dos humanos. Nós estávamos ocupando um espaço que sempre foi delas. Fazer tarefas repetitivas, maçantes, que não pertencem aos humanos. E agora nós vamos poder desenvolver plenamente o nosso potencial. Isso é só o começo. Essa geração nasceu digital. Eu nasci no mundo analógico. Essa é uma geração que vem 100% digital e vai se aproveitar desse mundo exponencial para amplificar suas capacidades de fazer cada vez mais. Por isso que eu digo, pessoal, nosso último recado é: temos que explorar a tecnologia para desenvolver plenamente o nosso potencial. O que é desenvolver plenamente o potencial? Faça a seguinte reflexão. Quando eu escutei isso, me impactou muito. No final da sua vida, imagine que você vai encontrar 2 cadeiras. E uma cadeira, você vai tomar ela e ocupar por 1 hora. E a pessoa que vai estar sentada na outra cadeira é a sua versão daquilo que você poderia ter se tornado. E quanto você poderia ter aprendido, quanto você poderia ter impactado o mundo. O que eu desejo do fundo do meu coração para vocês? Que vocês sentem nessa cadeira durante 1 hora e tenham histórias incríveis para contar e não encontrem lá um personagem tão diferente assim de vocês. Que vocês tenham sabedoria para usar a tecnologia, entendam que vocês vão ser protagonistas, que é uma era incrível de inovação, mas que depende fundamentalmente de vocês. É isso que eu desejo para todos vocês. Por isso, pessoal, o que vai sobrar para o ser humano no mundo de tecnologias exponenciais é cada vez ser mais humano, desenvolver o nosso lado humano de criatividade, inteligência e usar tudo isso a nosso favor. Então, pessoal, desejo uma trajetória incrível para vocês, que vocês possam compartilhar um pouco dessas ideias. Fico extremamente grato de poder participar de um evento desses, do fundo do meu coração. Obrigado.